Quem não gosta de feijoada, bom sujeito não é, hein? 1º de abril de 2026, mais um mês foi embora, março já foi, 1º de abril de 2026, olha aí a feijoadinha, né? Quem não gosta de feijoada, bom sujeito não é. Hoje é quarta-feira, é o dia nacional, dia mundial, dia internacional, dia universal, dia intercósmico da feijoada. Hoje não tem, ó, dá até água na boca, meu Deus do céu, daqui a pouquinho, hora do almoço, daqui a pouquinho, hora do jantar, sei lá, feijoada no jantar não é muito bom não, né? Você dá aquele sonão e tal, você dorme com a barriga pesada, mas no almoço, ó, quarta-feira e sábado é dia de feijoada no Brasil inteiro. Por isso que a gente coloca aí que é para dar água na boca em todo mundo, como já é tradição aqui do nosso boletim. Gente, hoje é dia da mentira. Hoje é dia daquelas pegadinhas mais bobinhas, né, que todo mundo acaba caindo. Mas hoje é dia da mentira. Mas o sorteio que a gente vai fazer essa semana, amanhã, é verdade, tá? Hoje é dia da mentira, mas o sorteio é de verdade, em parceria com a Move Acessibilidade. A gente vai estar sorteando amanhã, às 2h, essa pochete de cadeira de rodas personalizada que você está vendo na tela aí. Ó que bacana. Se você é cadeirante e precisa ter uma pochete dessas, que é muito prática, né? Uma pochete dessa daí é imprescindível no dia a dia de uma pessoa com cadeira de rodas. Você prende na cadeira ali, é uma pochete de cadeira de rodas, você colocar celular, colocar sonda, colocar seus documentos, colocar dinheiro, enfim. Você pode estar levando tudo que você quiser nessa pochete. Então é só entrar aqui em contato com a gente, www.revistareação.com.br, e concorrer a essa pochete. Lá você vai encontrar no nosso portal a imagem da pochete, a foto dela. Aí você clica do ladinho dela ali, deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail. Só isso, nome, telefone e e-mail, para que a nossa produção possa entrar em contato contigo, caso o seu número gerado pelo sorteador eletrônico amanhã seja sorteado, tá bom? Se seu número for sorteado, você leva para casa essa pochete maravilhosa de cadeira de rodas. Não deixa de participar, www.revistareação.com.br. Eu sou o Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, homem branco de poucos cabelos, barba por fazer, uma camiseta preta, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas. Atrás de mim tem um painel em acrílico com o logo da TV Reação. Eu estou aqui em São Paulo, no estúdio da TV Reação. Do meu lado está ela, nossa intérprete de Libras de hoje, a Anne Caroline, está aqui interpretando tudo em Libras. Ela é do ICOM, gente, ela está com uma camisa azul, uma camiseta azul com o logo do ICOM em branco no peito. Atrás dela tem um painel branco, cheio de logotipinhos do ICOM. Ela é uma moça morena de cabelos pretos presos para trás e de batom. Usando um batom aí que ela colocou, contar para vocês, um pouquinho antes da gente começar, ela estava, ó, passando seu batonzinho ali para ficar mais bonita ainda para você que está assistindo a gente. Ó o batom dela ali, ó. Ah, tá no jeito, tá vendo? Gente, se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, em qualquer situação, entre em contato com o ICOM. ICOM Libras tem a solução perfeita para você, do tamanho que você precisa e que cabe no seu bolso. ICOM Libras no Google ou então www.icom.app, icom.app, ou ICOM Libras no Google, e você vai encontrar essa rapaziada aqui, os melhores intérpretes de Libras do Brasil, os mais competentes e mais sorridentes intérpretes de Libras do Brasil, você encontra no ICOM. Para qualquer situação, seja numa empresa, numa escola, numa universidade, numa repartição pública, num hotel, num restaurante, onde você quiser, num banco, onde você precisar. O ICOM vai estar lá com você, ou de maneira digital, como a Anne está aqui com a gente. Olha, gente, uma denúncia que chegou para a gente aqui, olha, em Osasco, aqui em São Paulo, tem uma denúncia de uso indevido de vans que atendem pessoas com deficiências na cidade. Olha isso. Nós tivemos a informação sobre essa denúncia através do nosso colunista aqui da revista Reação, o Bruno Oliveira de Carvalho, que é pessoa com deficiência e mesmo não sendo morador de Osasco, ele levantou essa situação e expôs o que está acontecendo também para a gente aqui, também no programa dele, no Consciência Inclusiva, que ele tem lá no YouTube. É uma denúncia bem grave em Osasco, uma das principais cidades da região metropolitana aqui de São Paulo. 3 vans que o governo estadual deu para o município para que fossem utilizadas no transporte e atendimento de pessoas com deficiência, tanto para tratamentos de saúde como para o lazer, estão, segundo essa denúncia, sendo utilizadas de forma irregular. A denúncia também traz outro problema, né, que é o horário de uso desses veículos somente de segunda a sexta em horário comercial, como se a pessoa com deficiência do município não pudesse ter lazer e nem precisasse de tratamento.
em tratamentos específicos, né, aos sábados, domingos e feriados. Então a pessoa só precisa se tratar de segunda a sexta, e só tem lazer de segunda a sexta também. Sábado, domingo e feriado não precisa. E ainda mais, pior, só em horário comercial. Ai, que dureza, hein? Outra restrição também imposta ao uso dos carros é que a pessoa com deficiência só poderia utilizar o veículo para consultas até 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros da cidade de Osasco. Mas parece que até isso mudou. E agora o uso está restrito somente na cidade de Osasco, só no município. Um dos serviços prejudicados com essas medidas foi o atendimento de jovens e crianças com deficiências mais severas, que são atendidas pela instituição Rainha da Paz, que fica no município vizinho de Santana de Parnaíba, que dá tratamento de excelência e gratuito a pessoas com deficiência de Osasco. Segundo a denúncia, a Secretaria de Saúde de Osasco disse que não irá mais fornecer o transporte até a Associação Rainha da Paz. E como ficam esses pacientes que faziam seus tratamentos lá na Rainha da Paz? Hein, gente? Me explica. A alegação da Secretaria de Saúde de Osasco é que a cidade ofereceria essas mesmas terapias que os atendidos recebem na Rainha da Paz. Mas, segundo essa denúncia também, isso não procede, pois além de não ter esse tipo de atendimento na cidade, as filas são enormes e não existem vagas para o atendimento de todos que precisam. Olha só que gravidade esse negócio. A chegada dessas vans na cidade está noticiada, inclusive, no site oficial da prefeitura, viu, gente? Numa matéria que saiu no dia 30 de junho de 2022, mostrando as 3 vans. Ó, o que tá dizendo o trecho da matéria publicada no próprio site da prefeitura, tá lá, é só procurar e ver. Tá lá escrito assim, ó. Na quarta-feira, dia 29 de junho, a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco recebeu 3 vans adaptadas para pessoas com deficiência que vão auxiliar na prestação de serviços municipais voltados à acessibilidade. A entrega faz parte da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo e integra o programa Nova Frotas SP Não Para, que beneficiará ao todo 117 municípios do estado. Estamos em 2026 e aonde estão essas vans que foram entregues à Prefeitura de Osasco em 2022? A denúncia que a gente recebeu, vinda da cidade de Osasco, diz que possui, vinda da cidade de Osasco, hein? E olha só os números, a cidade de Osasco possui mais de 750 mil pessoas, 750 mil habitantes. Uma população de pessoas com deficiência estimada em pelo menos 150 mil pessoas. É que das 3, são 3 vans só para atender 150 mil pessoas com deficiência, vai vendo. E que dessas 3 vans cedidas pelo Estado, atualmente apenas uma delas está em atividade. O que é visivelmente, né, insuficiente aí para atender a todas as pessoas que necessitam dessas vans na cidade. E as outras 2 vans? Onde estão? Se eram 3, onde é que estão as outras 2? Ao que se sabe, uma dessas 3 está funcionando. A outra está quebrada. E sabe desde quando? Há mais de 1 ano, gente. Há mais de 1 ano. E a outra, a terceira van, simplesmente sumiu e não se sabe onde foi parar. Pelo menos ninguém disse aonde ela está, né? Gente, olha, o Ministério Público, falando sério agora, o Ministério Público precisa urgentemente entrar em ação nesse caso, levantar a procedência dessas informações, dessa denúncia, e caso seja constatado tudo que está sendo denunciado aqui, que sejam punidos o município, a Secretaria de Saúde e todos os responsáveis lá da cidade de Osasco. É um absurdo, só 3 vans para atender cerca de 150 mil pessoas com deficiência. Das 3, uma some, a outra está quebrada há mais de 1 ano e só tem uma em atividade que é só de segunda a sexta em horário comercial e não pode sair do município. Palmas para eles que eles merecem. A gente tem aqui uma usuária de Osasco, denunciante. Nós vamos mexer com a tua consciência, mudar o teu pensamento. Na próxima hora, contar histórias de vida pra mostrar pra você que diferença entre eu e você é só a forma de locomoção.
você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço, nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo, não se aproxime de mim, só pra mostrar para os seus amigos como você é gente boa, tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo o porquê um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural. Como já aconteceu comigo, eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber que eu tenho para te dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer o meu amor? Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou te convidar pra uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da vida. Só peço que você acredite em mim, que eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa tarde para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo a secretária dos direitos PCD da cidade de Osasco para repercutir o episódio da semana passada. Carol, seja bem-vinda. Se apresente, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Carol Cerqueira, eu sou uma mulher branca de estatura 1,70 m. Estou vestindo uma camisetinha branca com uma camisa listrada branca e marrom, calça jeans e sapato marrom e eu uso óculos. Eu sou Carol Cerqueira, tenho 42 anos, estou atualmente como secretária executiva da Pessoa com Deficiência, sou fundadora também do Instituto Caminhos contra a Injustiça, que é uma instituição que atua no fortalecimento de vínculo na cidade de Osasco há mais de 13 anos e também faz atendimento às pessoas com deficiência. Eu estou aqui hoje à disposição para ouvir, para poder responder, para poder falar tudo que a gente vem desenvolvendo dentro da secretaria nesse 1 ano que eu faço parte do governo do nosso prefeito Gerson Pessoa, e contem comigo. Carol, para começo de conversa, eu queria entender qual é o cronograma da secretaria. A tua linha, debaixo de você, o que você tem à sua disposição? Qual é a sua estrutura? Bruno, é assim, ó, a Secretaria Executiva, o nome dela já diz, é uma Secretaria Executiva, ela faz uma interlocução com as outras secretarias. Quando o prefeito me convidou para fazer parte, eu falei para ele o seguinte, prefeito, eu posso trabalhar da maneira que eu entendo que a gente precisa trabalhar, principalmente com o terceiro setor?
que nós vamos fazer uma articulação, já existia, isso já era feito, enquanto o Salomão, que começou lá atrás, que veio numa estrutura mínima, aliás, nenhuma, né, que estava começando a secretaria, depois a Érica, e quando eu cheguei, como a minha área é terceiro setor, eu tenho atuação com o terceiro setor, eu queria aproximar. Por quê? Porque qual que é o nosso caminho dentro da executiva? É fazer interlocução com as outras secretarias, propor, né, desenvolver projetos e políticas públicas para que essas secretarias executem. Só que a secretaria executiva, ela é uma secretaria que ela já tem algumas atuações, já existia, a gente só precisava ampliar. Então, por exemplo, quando eu cheguei na executiva, a gente estava com um edital para poder ser finalizado e liberar os recursos para as organizações sociais. Então, o que eu fiz? Eu fui dar celeridade, mesmo não podendo interferir no voto, na decisão da comissão, como foi o edital. Eu precisava dar celeridade porque a gente tinha organização social que queria e que estava com os projetos para atender as pessoas com deficiência, a gente tem o recurso e a gente precisava liberar esse recurso. Então, o primeiro passo que eu fiz, Bruno, foi exatamente isso. Eu precisava liberar os recursos para as organizações que tinham passado no edital para que elas executassem os projetos. Então, hoje, para você entender, a gente está atendendo aí mais ou menos na secretaria de forma física, mais de 1.000 pessoas por mês, entre os atendimentos do transporte, que não é o Servindo, que o Servindo e outros serviços da saúde é saúde e CMTO, não faz parte da gente. Nós temos as vans, PCDs, onde a gente faz os atendimentos através dos agendamentos que é feito na secretaria, e aí a gente atende essa demanda. A gente tem essas organizações sociais que atendem várias especificidades. Então, por exemplo, a gente tem a Comunidade Impacto, que atende na divisa de Osasco com Barueri, lá na Zona Norte, parte PCD, atendimento domiciliar. A gente tem o Pestalozzi, que atende jovens acima de 18 anos até 59 anos, e aí prepara para o mercado de trabalho. A gente tem a Sofia Vercelli, que atende crianças acima de 2 anos de idade, em vários atendimentos. A gente tem a Abraac, a gente tem a Diante, a gente tem o Tesla, que tem um atendimento específico muito forte também para autistas. Então, o que eu quis fazer, Bruno? Eu quis dar oportunidade e acelerar os processos. Claro que com gestão, com organização, existem processos administrativos que a gente não tem como ultrapassar o tempo que eles exigem, mas deu certo. E funcionou, e as organizações estão executando os projetos e fazendo os atendimentos. E o que é legal disso? Quando eu cheguei, o edital já tinha sido lançado. Então, todas as pessoas que querem passar em algum desses projetos vão ser atendidas pela secretaria. Por que foi feito dessa forma? É uma forma da gente dialogar mais diretamente com as pessoas com deficiência. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho feito visita a famílias que são atendidas pelo transporte. Por que eu tenho feito essas visitas? Eu quero saber como é a acessibilidade para a van chegar. Eu quero saber como funciona o trajeto para a gente poder chegar até o local. Eu quero saber se a pessoa vai com um acompanhante ou não vai com um acompanhante. E a única maneira que eu tenho de propor um projeto ou de chegar no governo e falar, prefeito, nós precisamos ampliar isso ou aquilo, é se eu souber na íntegra o que está acontecendo. E para eu saber o que está acontecendo, eu preciso estar lá na ponta. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci a equipe do xadrez para cegos, né? Eu fiquei encantada com o que eles fazem. E são equipes, assim, de torneios que ganham torneios nacionais. O que a gente precisa fazer? Eu tenho buscado recurso fora para a gente trazer isso para dentro do município de uma forma ampla, de uma forma maior. Então, eu tenho entrado nos grupos de trabalho para entender de fato a deficiência. E uma das coisas que eu fui fazer foi o seguinte: eu sou do terceiro setor, eu conheço vulnerabilidade. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado com a vulnerabilidade PCD, porque o desafio ele é muito maior. Porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, a primeira coisa que a gente imagina é uma rampa de acesso, e não é só isso. Né? A gente sabe que a acessibilidade ela é muito importante, mas não é só a rampa de acesso. Ela é muito importante, mas não é só isso.
Então, o que eu fiz? Eu fui conhecer a comunidade surda, eu fui conhecer as organizações mais a fundo, o que de fato elas atendem e como elas atendem, quem são os profissionais, como que não são os profissionais. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma necessidade de natação PCD no município, certo? O município conta com a natação, mas a gente queria fazer um projeto exclusivo de natação PCD. O que eu fiz? Deixei a secretaria organizada no sentido do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, para poder ter a oportunidade de captar os recursos, e a gente conseguiu captar um recurso através de uma deputada, para poder fazer um edital. Então, todo mundo que trabalha, que tem experiência em natação PCD, vai poder se inscrever nesse edital, e a gente vai abrir vagas exclusivas PCDs. Por quê? Porque a gente entendeu, dentro da demanda de atendimento direto na secretaria, que a natação é algo muito importante. Então, Bruno, eu tenho trabalhado, primeiro na escuta, ouvindo, eu tenho falado muito com as mães atípicas, nós fizemos uma audiência pública, por exemplo, sobre um centro TEA-PCD, o que de fato o município precisa ter, o que não precisa ter, o que a gente tem que ampliar nos serviços, o que não ampliar. Então, a minha relação, porque a minha função é justamente fazer essa interlocução com as outras secretarias. E, graças a Deus, eu sou muito bem atendida nas secretarias que a gente trabalha mais ativamente, como, por exemplo, saúde, educação, esporte, a cultura. A gente fechou uma parceria que a gente vai fazer o primeiro evento, Beleza PCD, que é um evento cultural, igual o Miss e Mister, sabe? Melhor idade, a gente vai ter um PCD no final do ano. Então, assim, a gente tem tido uma interlocução, eles têm me escutado, dialogado comigo, Carol, acho que se a gente fizer dessa maneira vai dar certo. Ah, não, se a gente fizer assim, acho que é um caminho melhor, porque a gente também está aqui para aprender, né? Tenho aprendido muito com as mães, eu tenho aprendido muito com as pessoas com deficiência, porque é quem sente na pele o que passa, as dificuldades que passa. Então, assim, igual eu te falei, eu não sei tudo e não vou saber tudo, até o dia que Deus me permitir estar lá. Mas tudo que eu tenho feito com muito pé no chão, com muito cuidado e com muito zelo. Primeiro, porque a gente está lidando na gestão de um equipamento público da cidade. Segundo, que a gente está lidando com vidas, com pessoas. Então, eu não deixo de atender ninguém. Eu atendo mãe, eu atendo as pessoas com deficiência, eu atendo os pais. Chega uma demanda que não é da competência minha, eu ainda assim faço a interlocução com as outras secretarias e acompanho até finalizar o caso, para a gente saber como foi a devolutiva. Nós temos uma equipe técnica que, assim, eles estão muito comprometidos nos atendimentos, nos monitoramento das organizações, porque a gente monitora se a organização, de fato, está atendendo a demanda que precisa ser atendida. Então, a gente está fazendo um passinho de cada vez. Está perfeito? Óbvio que não. A gente tem muita coisa para trabalhar. E uma das coisas que a gente está trabalhando, Bruno, para que a gente tenha mais efetividade, quem sabe a gente consegue aí ter uma secretaria fim. Quem sabe a gente consegue fazer uma secretaria virar uma secretaria fim para a gente ter uma voz ainda maior. Não que não tenhamos, porque a gente tem, graças a Deus, o prefeito tem escutado bastante, não só o meu diálogo, mas o diálogo com as outras secretarias relacionadas à pauta PCD. É um desafio, é primeiro ano de mandato. Para mim, é um primeiro ano de gestão enquanto secretária, apesar de conhecer bem o terceiro setor, é a minha área de atuação, mas a gente está buscando fazer aí o melhor dentro do que a gente tem de possibilidades. São várias questões que eu gostaria de abordar com você. A primeira, qual é o número de alunos com deficiência matricular na rede regular de ensino? Qual a estrutura que eles têm em sala de aula no dia a dia? Bruno, eu vou te dar alguns números. Eu vou te dar alguns números, mas assim, são números superficiais de informações que eu tenho, porque eu não sou da educação, tá? A gente precisa sempre saber separar aquilo que eu posso responder e o que eu não posso responder.
Hoje, por exemplo, a gente tem um pouco mais de 3 mil crianças com deficiência no município de Osasco. No município de Osasco, levantamento geral de tudo que eu fiz de forma bem direta com os nossos diretores, pelas secretarias, pela assistência social, que foram muito parceiros conosco. Inclusive, existe um projeto novo no município que está sendo feito, estruturado, que é um CAD único, que a gente vai conseguir filtrar muito melhor as informações. É morador da cidade de Osasco e as suas deficiências, mas hoje a gente tem um pouco mais de 63 mil pessoas com deficiência, ok? Dessas 63 mil pessoas, 9 mil mais ou menos é a comunidade surda. 3 mil pessoas são alunos da rede municipal, ok? A grande parte disso são autistas, a maioria com laudo, e tem os encaminhamentos dentro do município. Inclusive, a Secretaria de Educação está fazendo contratação de mais 50 auxiliares para poder apoiar na demanda de inclusão dentro das escolas. Agora, eu não posso te dar detalhes mais a fundo relacionados à educação, porque eu sou da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. Eu posso te falar dos projetos que a gente desenvolve na Secretaria, da questão do transporte, dos atendimentos que está sendo feito na praça de atendimento, da nossa equipe técnica de assistência social, que atendem o primeiro contato dentro da Secretaria, a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, que a gente tem feito um trabalho com eles, inclusive, existe aí uma projeção de um projeto, de um decreto, para que a gente consiga estar em todas as obras do município. Eu posso te falar sobre o COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, que está sendo um conselho extremamente atuante, não só em parceria com a Secretaria, mas de busca, de fato, de trabalho, de projetos de inclusão na cidade. Eu já lidei com o interesse público, eu já fui conselheiro do CONDEF de Santos, que é o mesmo que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, eu entendo um pouquinho do trâmite que você está falando para mim. E eu sei a burocracia que é, de vez em quando a gente quer agilizar e não consegue o processo por causa de burocracia, etc. Então, isso aí eu entendo mais ou menos um pouquinho e compreendo a sua dificuldade. Mas eu quero saber no dia a dia como é que é. Vou voltar a falar da estrutura educacional para os alunos com deficiência. Porque a minha preocupação é como é que ele chega na sala de aula regular. Se ele se ele tem acompanhamento diário sobre a sua condição de aprendizado, ou se essa criança é simplesmente, vamos dizer popularmente, solta na sala de aula, só para dizer que é incluída socialmente. Bruno, eu vou... Primeiro, assim, você faz parte ainda do Conselho de Santos ou não? Não, já fiz, mas hoje em dia não faço mais. E você não faz parte do nosso Conselho por quê mais? Daqui de Osasco? Eu não sou de Osasco, eu sou de São Paulo. Não tem problema, mas você tem uma atuação na cidade de Osasco. Quando você quiser, você está convidado a vir participar conosco, tá? Eu já fico com o convite. Obrigado. Vamos lá. Eu vou responder sem te responder, tá? Porque eu volto a falar, eu não posso responder pela educação, ok? Mas eu vou te responder o que a gente faz. Existe um grupo de trabalho, e aí eu já deixo a sugestão, a gente pode fazer juntos com ela, com a Giza, que cuida da coordenação de inclusão da Secretaria de Educação do município de Osasco, que cuida dos AES. Quando a mãe, por exemplo, tem
a hipótese ou o diagnóstico, por exemplo, de autismo, eu vou pegar o autismo como exemplo, ela é feito todo um acompanhamento com essa equipe para incluir o filho na escola, ok? Isso é o primeiro ponto. Hoje, nenhuma das crianças estão jogadas na educação, não. Cada caso é avaliado. Vou te dar um exemplo. Tem situações que acontecem através de medidas judiciais, mas porque o caso do aluno ele é um pouco mais específico. Então, ele é acompanhado pela coordenação, com toda a equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento. Mas, dentro do que é proposto pela equipe pedagógica, pelo AEE, pelo trabalho de inclusão, as crianças estão sendo incluídas. Lembrando que cada caso é um caso. Tem criança que, por exemplo, e aí eu pego mais uma vez a questão do autismo, que se muda o professor de sala, já muda a rotina dela, ok? Então, tudo isso é estudado com essa equipe de coordenação que cuida do AEE. E aí eu já fico aqui, já deixo um convite, se você quiser eu posso falar com ela, para a gente poder marcar um outro bate-papo com a Giza, que tem sido muito parceira conosco, tem nos apoiado muito, inclusive quando a gente faz diálogo com as mães atípicas, sobre o trabalho de inclusão nas escolas, tá bom? Já fica aqui minha sugestão, se você quiser a gente faz um dia de agendamento com ela, tá? Sim, depois você me passa o contato dela e... Passo, com certeza. Ela é muito parceira e muito competente também. Sim. Mas você não tem uma equipe de educador, de médico, junto na tua médicos, engenheiros... Minha secretaria? Para cuidar de acessibilidade, você não tem uma equipe... Não porque assim, Bruno, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? A secretaria é uma secretaria executiva. Então, qualquer coisa que eu dialogue fora do que é minha competência, qual é a minha competência hoje? Eu tenho orçamento, eu posso executar projetos através do terceiro setor, que são as organizações sociais, através de emendas estaduais, como essa, por exemplo, do projeto PCD, da natação PCD. Mas se é uma coisa relacionada à saúde, eu não posso responder pela saúde. Eu articulo com a saúde. Vou te dar um exemplo. A Secretaria Executiva não tem atendimento na Secretaria de Psicólogo, porque não é a prerrogativa da Secretaria, entende? Ela não tem um atendimento lá de médico, porque não é a prerrogativa da Secretaria. Qual é a nossa prerrogativa? É fazer os encaminhamentos que os munícipes precisam. Por exemplo, eu tenho lá várias empresas que são parceiras que querem fazer contratação para o mercado de trabalho PCD. Essa articulação eu faço em conjunto com a CETRE, que é a Secretaria do Trabalho e Renda. Eu não faço sozinha, nós fazemos articulado, eu entro na divulgação, a gente tem os contatos das pessoas com deficiência, a gente tem as organizações que a gente divulga com as organizações, para que as pessoas com deficiência que têm interesse em trabalhar participem da ação de empregabilidade. Mas quem executa lá na ponta é a Secretaria do Trabalho e Renda. A mesma coisa, por exemplo, a gente tem um ser que é gerido pela saúde, que é o Burjato, que muita gente conhece, muita gente sabe do trabalho deles. Ele é um equipamento da saúde. Ele tem a fono, ele tem físio, ele tem médicos, ele tem psicólogos. O que eu posso fazer? Eu posso apoiar com ações, eu posso participar lá de atividades. Por exemplo, a gente está levando uma atividade para lá que a gente vai propor, que é uma atividade da Secretaria Executiva de conscientização contra o capacitismo, que é o Quebrando Barreiras. Então, eu disponibilizo isso para o poder público como um todo. Nós estamos fazendo na GCM, um GCM, como ele aborda uma pessoa com deficiência, como é feita essa abordagem, o que ele pode ou não falar, como ele deve conduzir, por exemplo, com uma pessoa surda. Tudo isso a gente ensina como ele faz. A mesma coisa a Defesa Civil, a mesma coisa a Prefeitura como um todo, a assistência social. Isso eu posso fazer.
eu posso conscientizar, articular, trabalhar uma questão cultural. É igual a CPA, por exemplo. Vou pegar a CPA como exemplo. A CPA, ela é a Comissão Permanente de Acessibilidade, ok? Dentro da CPA, a gente tem gente que participa, que é da CETRE, que é da CETRAN, que é do governo, que é da sociedade civil. O que a gente faz na CPA? A gente, por exemplo, eu tenho uma empresa que não é acessível. A equipe da CPA vai até lá, conversa com a empresa, tenta ajustar para colocar acessibilidade. O que a gente pode fazer de atividade nos eventos da cidade? Todos os eventos da cidade que são público, que não tem custo, existe um espaço PCD, que é um espaço separado para as pessoas com deficiência. Quem fez essa articulação para que no evento pudesse ter? Junto com a comunicação e a CPA. Então, a gente vai trabalhando de forma intersecretarial para fazer a articulação e fazer com que a educação, por exemplo, atenda a inclusão, a saúde atenda a saúde, o esporte atenda o esporte. Vou te dar um exemplo. A gente tem um grupo de vôlei sentado, eles são campeões, inclusive, mundial. E eles são de Osasco, é um grupo esportivo, mas eles estão atrelados a quem? Ao esporte. O que a gente faz? A gente apoia nos eventos, a gente ajuda numa estrutura, a gente faz a interlocução para que o esporte amplie cada vez mais o apoio a esse projeto PCD. O que é da secretaria? São os projetos que são executados em parceria com o terceiro setor. Por quê? Porque somos nós, o município de Osasco, que financia esses projetos. Vou te dar um exemplo. A comunidade Impacto, se eu não estiver enganada, ela tem lá 90 atendidos por mês, tá? Que ela tem que atender. Domiciliar. No plano de trabalho, ela tinha que seguir uma métrica nesse plano de trabalho. Tem que ter a físio, tem que ter o clínico, tem que ter um psicólogo, um assistente social. A gente acompanha se a execução desse projeto está acontecendo. Só que o atendimento, a triagem, vamos dizer assim, é feita na secretaria. Por quê? Porque aí a gente tem controle e acesso a todas as pessoas que estão sendo atendidas, se estão sendo atendidas da forma correta, se está tendo uma boa comunicação com a praça de atendimento, que é a equipe que fica integralmente na secretaria de segunda a sexta fazendo os atendimentos e fazendo essa interlocução. Em que momento que isso pode mudar, Bruno? Se em algum momento, através de uma reforma administrativa, por exemplo, a gente ter uma secretaria fim. Aí a interlocução é diferente, entende? Hoje, enquanto executiva, e assim, eu sei que o Salomão batalhou muito por isso, a Érica, a pastora Cristiane Selegato, a gente também, o prefeito tem tido, como eu já falei, um olhar diferenciado para que a gente busque caminhos. Eu, por exemplo, estive em Brasília há 15 dias atrás, no Encontro Nacional da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência. E era um encontro muito voltado para a pauta da mulher com deficiência, a sua autonomia, o seu direcionamento para o mercado de trabalho e sua liderança. E o que é legal? Osasco, nesse ano, a gente deu um grande passo. Sabe o plano diretor que existe nos municípios? Você tem conhecimento? O que Osasco fez? Mais ou menos. Funciona assim, imagina uma cartilha do que pode e do que não pode fazer. Vamos pensar de forma lúdica, tá? E aí, o que acontece? Osasco trabalhou nos últimos 8 meses, junto com a nossa equipe de diretores e equipe técnica, junto com mais 11 secretarias, para fazer com que o novo plano Viver Sem Limites saísse do papel. O que é esse plano? E aí é o que você falou, são o dia a dia que a gente vai construindo. O Hospital da Criança e da Mulher para sair, ele começou lá em 2019. Ele saiu semana passada, mas ele começou lá atrás. Então, a gente começou a dar alguns passos. Por exemplo, o novo plano Viver Sem Limites, ele eu vou falar dessa maneira, mas ele é como se fosse uma cartilha do que nós queremos fazer para o trabalho das pessoas com deficiência em 10 anos. Desde segurança, educação, esporte, lazer, cultura, acessibilidade, inclusão, tudo isso está pautado num documento oficial, onde o município de Osasco foi muito bem recomendado no governo federal e houve essa adesão. O que significa isso na prática?
Agora, a gente passou pela fase de documento. Agora a gente começa a ir para uma fase de começar a pensar a executar esses planos dentro de cada área de atuação. O que isso vai permitir? Vai permitir que o município traga programas, por exemplo, do governo federal, para aplicar na política da pessoa com deficiência. Isso foi uma abertura da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, de uma equipe que trabalhou em conjunto para que isso acontecesse. Pode ser que a gente não veja isso agora, mas daqui a um ano a gente vai ver o fruto dessa assinatura que aconteceu no início desse ano. Por quê? Porque a gente vai ter possibilidade de fazer convênios com o governo federal, vai ter possibilidade de entrar em ações que o governo federal mande de recurso para os municípios, porque hoje a gente está enquadrado dentro deste perfil. Entende a diferença de uma secretaria para outra? O que eu posso e o que eu não posso? E aí, dentro do que eu posso, o que eu faço? Eu sempre fico no governo falando, ó, precisamos ampliar esse atendimento, aqui, eu vou dando dados, números, e eu trabalho com números. Eu só consigo fazer uma ação se eu entender quantas pessoas eu estou atendendo por mês na secretaria. Então, hoje a gente tem relatório de cada pessoa que passa lá, quantas pessoas foram presencial, quantas foram via WhatsApp, porque a gente tem um canal de WhatsApp para isso, para poder fazer os atendimentos. Nós estamos fazendo vários eventos, estamos fazendo fóruns, que era um pedido da sociedade para que a gente pudesse fazer fóruns com temas específicos para debater assuntos, por exemplo, o último foi sobre a saúde, foi feito na secretaria, foi um fórum muito rico de informação. Aí sai um documento de como a gente vai trabalhar e como a gente vai buscar essa interlocução com a saúde. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala das executivas como um todo no município, foi um grande passo que o prefeito Rogério Lins deu, muito grande, porque era uma coordenadoria que estava todo mundo junto, mas hoje, cada uma delas, apesar da gente se falar, as 4 executivas com as secretarias, elas têm uma especificidade muito grande, e é o que a gente faz dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu tenho articulado muito com o Estado, e aí é uma responsabilidade minha, enquanto estiver secretária, de fazer essa interlocução, de falar, ó, secretário de Estado, Marcos da Costa, que é muito parceiro, sempre vem a Osasco quando pode. O que a gente consegue trazer para dentro da secretaria? Existe um programa de tecnologia do trabalho que a gente está buscando firmar essa parceria. É uma coisa que a gente consegue fazer. Ah, mas está atrelada a questão da CETRI, não tem problema, as vagas de emprego é por lá, mas a capacitação pode ser feita por nós, entende? Então, é uma interlocução que eu faço com as outras secretarias. Uma coisa que me preocupou, que você apontou aí, o que falta para a secretaria virar uma secretaria fim? Na verdade, não é uma preocupação. Eu vou pegar a sua fala, tá? Me preocupou pelo seguinte. Eu percebi na sua fala que falta a finalização da estrutura. Na verdade, não é finalização. A gente segue uma questão jurídica. Então, o prefeito não pode simplesmente criar algo, mesmo que a Câmara de Vereadores esteja favorável, e colocar do nada. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que ter responsabilidade jurídica para executar qualquer coisa. Então, o que a gente faz? A gente faz estudo jurídico, se há viabilidade para que a gente consiga tirar esse sonho que não é meu, é de todo mundo geral, do papel. Então, o prefeito e eu, enquanto secretária, a gente tem muito cuidado para fazer, se há possibilidade juridicamente, se não tem nada com relação ao Ministério Público, se pode ser colocado numa reforma administrativa este modelo, se não pode. Por isso que a gente fala que é um desejo e que é uma vontade, mas que a gente tem que estudar o caminho e se é possível. Por quê? A gente não pode colocar em risco todo um trabalho que foi feito ao longo de todos esses anos nas executivas, de todas as pessoas que partiram de todas as executivas, por causa de querer algo. A gente tem que ir pela responsabilidade jurídica. Isso é uma coisa que o prefeito, o Gerson, tem muito cuidado, para que a gente não atropele nada, para que a gente não faça nada que não possa ser feito. Há um desejo,
há um empenho, a gente tem possibilidade, mas a gente precisa entender a questão jurídica. Em que momento nós estamos? Exatamente esse. Entendendo se há possibilidade. Juridicamente, não é um clamor, entende, da sociedade, porque a gente tem que ter responsabilidade com o TCE, com o Tribunal de Contas, com o orçamento do município, se pode ou não ser enquadrado dessa forma, e aí sim passa por uma aprovação na Câmara Municipal, para que seja ou não uma secretaria fim. Isso eu não falo só pela PCD, eu falo pelas outras também, que tem toda a possibilidade de crescer e de ser ampliada, mas existe toda uma questão de reforma administrativa que a gente precisa entender juridicamente. E aí, isso é um papel do município, da Procuradoria, junto com a administração, que eles têm estudado o melhor caminho para Osasco, cada vez mais estar atrelado à gestão de forma transparente, eficiente, porque desejo de fazer, Bruno, a gente tem. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você e falar assim, qual é o sonho que você tem, você vai me falar alguns. Eu também tenho alguns sonhos, e hoje, assim, eu estou aprendendo cada dia entender as dificuldades na sua totalidade de uma pessoa com deficiência, mas também eu sempre eu tenho uma pessoa que hoje ela é parceira nossa, ela é uma menina com deficiência, ela fala assim, ela passou por uma deficiência, ela não nasceu com deficiência, e ela sempre leva para a gente o seguinte, que é, por exemplo, o que você faz. Eu achei o máximo quando você me falou do seu projeto. Ela falou, Carol, a minha história já foi uma história difícil. Então, eu trago a minha história como uma superação para mostrar que, mesmo eu sendo uma pessoa com deficiência, eu posso fazer o que eu quiser. E ela é isso, ela trabalha no Mercado Livre, ela faz vários vídeos, assim, ela tem um quadro que ela fala, vídeo PCD, uma coisa assim, um histórico que ela criou. E é isso que a gente está buscando dentro da secretaria. Dificuldades tem muitas, nós ainda temos muitos desafios a enfrentar, a gente tem uma pressão, um clamor político, porque quando as pessoas não têm o conhecimento na íntegra, o que de fato, até onde a gente pode ir, acaba criando, né, alguns mecanismos de fala que acaba distorcendo o que de fato é, e está tudo bem, porque faz parte da questão política, mas a gente não pode ser leviana. Então, por isso que eu falei para você, eu não tenho problema em falar, mas eu quero deixar muito claro o que a gente faz, como a gente faz e o que nós estamos buscando para um futuro para poder ampliar essa pauta que é tão importante. Nós temos mães muito ativistas que têm histórias assim de 20, 30 anos de luta na causa da pessoa com deficiência. A gente tem organizações aqui que têm 40 anos de idade, minha idade, porque eu tenho 42 anos de idade, que tem 40 anos e que luta por isso e que hoje consegue ver aí alguns caminhos sendo executados e que tem uma esperança de coisas maiores vindo para a nossa cidade. Uma questão que eu tiro do que você falou é o seguinte, o seu trabalho é engessado. Depende. E por isso que eu perguntei o que falta para a secretaria virar uma secretaria fim. Ele não é engessado, Bruno, é assim, ó, engessado é se eu não pudesse fazer absolutamente nada, ou se eu não quisesse fazer absolutamente nada. Ele tem limitações, como qualquer outra secretaria tem limitação. Por exemplo, eu tenho certeza que se a saúde quisesse, ela faria um hospital em cada bairro da cidade, mas ela tem uma limitação orçamentária para isso. A mesma coisa são as secretarias executivas. Então, mesmo eu sabendo que eu tenho limitações, eu já ultrapassei essas limitações. Quando eu liberei, e quando eu falo eu, não sou eu, tá? Sou eu enquanto secretária, mas uma equipe técnica. Quando a gente colocou os editais para andar, quando a gente tem articulação com as outras secretarias, quando a gente tem um ótimo relacionamento com as organizações sociais, quando a gente tem relacionamento com o Estado, quando a gente consegue buscar recurso para trazer para um projeto pela Secretaria Executiva, quando a minha secretaria é uma das secretarias que mais recebe recurso municipal para aplicar nas organizações através dos vereadores, você vê que os vereadores têm uma preocupação com a pauta. Isso que eu estou falando para você entender é o seguinte, a gente tem várias organizações dentro da secretaria, dentro do Comped, inclusive, e elas foram atrás dos vereadores e muitos vereadores ajudaram financeiramente para que o projeto não parasse. Então, isso mostra que há uma
interlocução de todos os equipamentos trabalhando em conjunto. Mas é óbvio, Bruno, e aí eu falo de novo o que eu já falei, a gente não vai conseguir atender todo mundo e nem atingir todo mundo. Mas a gente está dando passos gradativos e esperando num futuro aí muito próximo, né, que a gente consiga alcançar um outro objetivo para a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. Mas qual é o número de conselheiros da pessoa com deficiência? Como é que está formatado o conselho e qual é a interlocução que ele tem com você? Bom, se eu não me engano, são 22 pessoas no conselho, se eu não me engano, eu te confirmo já. Ele é paritário, ele é governo, sociedade civil, e ele, assim, ele é um conselho muito completo, muito mesmo, no sentido, inclusive, de participação. Todo mês que tem a reunião, eles têm reunião mensal, eles têm uma participação muito grande, a gente tem membros, por exemplo, da CETRAN, a gente tem membros da OAB, a gente tem membros das organizações sociais que fazem parte e passaram por um processo eleitoral para conseguir entrar. Então, elas fizeram uma grande movimentação. Eu tenho uma articulação muito boa com eles, mas também muito pé no chão, tá? O que eles têm que notificar, eles notificam, eles comunicam. A gente tem um presidente que é um servidor efetivo, então ele trabalha arduamente em favor do conselho, mas nós trabalhamos juntos. Inclusive, quando eu cheguei na secretaria, existia a possibilidade da questão de regularizar o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, mesmo que acontece no CMDCA, no CMAS. E aí a gente trabalhou em conjunto com o Comped, com o Conselho, para que a gente pudesse deixar isso regularizado, porque eu queria buscar recursos para a gente poder trabalhar dentro da secretaria, em conjunto. Nós não trabalhamos de forma dividida. Significa que a gente concorda com tudo? Óbvio que não. E é natural, e ninguém vai concordar com tudo. Por isso que se chama Conselho da Pessoa com Deficiência. E eles fazem essa interlocução, fazem as atividades deles, é um conselho que trabalha de uma forma muito independente, muito bacana, e eu gosto muito porque eu já participei de outros conselhos no município, inclusive eu fui presidente do Conselho da Mulher, e eu gosto muito do Comped porque ele tem uma efetiva participação de todo mundo, inclusive do governo. Todas as pessoas que fazem parte do conselho, por algum motivo, têm algum engajamento na causa PCD, o que facilita muito para a gente poder batalhar por essa pauta. E como é que você chegou à Secretaria da Pessoa com Deficiência? Como é que o prefeito chegou no teu nome? Eu vou te contar um pouquinho. Eu já fui candidata a vereadora aqui na cidade, né, na eleição passada. Eu tive 2.219 votos, mas eu sempre trabalhei com o terceiro setor. Eu tenho uma instituição no município que se chama Instituto Caminhos contra a Injustiça. É uma instituição toda regularizada, documentada. Eu que faço, inclusive, captação de recursos para poder apoiar os projetos. E aí, quando ajudei o prefeito, acredito no governo dele, eu acho que ele é um cara muito técnico, e a votação que ele teve foi muito expressiva por uma primeira vez, né, mais de 280 mil votos. Então, para alguém que nunca tinha sido candidato nem a vereador, ter mais de 280 mil votos é muita coisa. E aí, um belo de um dia, eu estava na minha instituição e meu telefone tocou e era o prefeito. Falei, prefeito, tudo bem? Já tinha passado aquela fase de nomeações e eu, de verdade, não imaginava que eu viria para o governo, porque eu estava trabalhando full time nos meus projetos pessoais da minha instituição. E aí ele falou, olha, eu quero fazer uma reunião com você, e eu fui. Mas assim, fui toda despretensiosa, Bruno, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu passo por vocação, eu adoro trabalhar o terceiro setor, meu trabalho diário é resolver problemas, né, e faz parte do nosso dia a dia enquanto gestor público. E eu fui numa reunião com ele falou, olha, a gente teve era a pastora Cristiane Selegato, por motivos pessoais, ela ficou, acho que foram 2 meses que ela ficou na secretaria, logo no início do mandato dele,
e por motivos pessoais ela pediu para sair. E aí ele falou que ele tinha pensado, e aí era ele mesmo que tinha pensado em meu nome. Eu, óbvio, fiquei muito lisonjeada, porque eu trabalho muito com a pauta da mulher, né? Sempre trabalhei, mas eu falei, olha, é um desafio, quero. E aí ele falou, você quer a oportunidade? Eu falei, eu quero a oportunidade, mas eu quero a oportunidade para eu aprender também. Porque é uma pauta que eu tenho certeza bastante desafiadora, e é mesmo, e tá tudo bem, não tem problema com isso. E aí eu falei para ele, você me dá a oportunidade? Então, e ele me deu a oportunidade, e a gente está trabalhando junto há um ano. Não sou perfeita como ninguém é, mas eu tenho tentado ao máximo atender não só a expectativa dele enquanto autoridade máxima da cidade, mas principalmente das famílias. É por isso que eu te falei no início que eu tenho escutado muito o que elas têm para dizer, para que a gente possa buscar cada vez mais caminhos para ampliar essa política. E aí ele me chamou, oficializou, eu entrei no governo e desde então tenho trabalhado arduamente, todos os dias. Eu sou uma secretária que eu gosto de realmente estar presente com a equipe, de engajar a equipe, de mostrar para elas a importância e a sensibilidade que a gente tem que ter na pauta na qual nós estamos, na secretaria que nós estamos, na articulação que a gente está. Então, a equipe, por exemplo, a gente tem evento, a gente leva a equipe junto para apoiar, para ajudar, para participar, para conhecer as pessoas, porque senão, Bruno, não faz sentido eu estar lá, eu não posso ficar reclusa e nem achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou, eu estou ali por um período, não sei por quanto tempo. Falei para ele que eu gosto muito de trabalhar na pauta, tenho aprendido muito, como eu já falei, mas eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Então, a gente está nessa experiência. Esse é um ano que é um ano político, então tem algumas coisas que a gente só consegue dialogar depois de um período eleitoral. Após as eleições. Após as eleições, mas assim, os nossos projetos, fizemos todo o nosso planejamento antes, desde de dotação orçamentária, para que a gente não parasse nada, para que tudo pudesse continuar, né, o ciclo dos atendimentos, mas muita coisa para por questão política, e aí muita gente até tinha me perguntado, você é candidata? Não sou candidata esse ano, eu estou gostando de fazer o trabalho, tanto que quando eu entrei na secretaria, Bruno, eu lembro que os técnicos falavam assim para mim, Carol, você não vai ser candidato ano que vem, né? Eu falei, não sou. E eles tinham medo, né? E eu falava, não sou, eu quero trabalhar essa pauta bem trabalhada. Nós temos muitas pessoas que são da pauta PCD, mas a gente precisa ter muita responsabilidade para falar da pauta PCD. Então, eu tenho que ter muito pé no chão, eu não sou uma pessoa emocionada, aquilo que eu faço em conjunto com outras pessoas, não faço nada sozinha, a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem as mães que apoiam, as organizações que apoiam, a gente tem o governo que tem me dado ouvido e apoiado, então eu fiquei muito feliz com o convite dele, eu gosto demais de trabalhar com o Gerson, ele é uma pessoa muito técnica, né, então ele vem de uma área de tecnologia, a gente tem dialogado muito sobre isso, e eu agradeci ele pela oportunidade de ter me trazido para o governo dele. Uma outra questão que falaram muito durante o episódio passado é que não tinha uma pessoa com deficiência na secretaria da pessoa com deficiência. É verdade. A única pessoa que tinha saiu, acho que tem 2 meses, e na verdade não é nem, eu não vou nem dizer que é falta de querer, porque a gente, vou te dar um exemplo, a gente deu oportunidade para alguns estagiários, eu pensei na questão dos anjinhos e do Juco também, porque a gente queria ter uma oportunidade maior de aproximação com os adolescentes, com os jovens, né, porque eu acho que também é um aprendizado para a gente tinha um servidor muito bacana, o Luciano, que era uma pessoa com deficiência, tinha uma articulação muito importante na secretaria, mas isso é uma das pautas que a gente tem tentado ampliar dentro da secretaria. Isso é uma coisa real mesmo, não acho que seja porque a gente não quer, eu acho que realmente falta alguns encaminhamentos dessa articulação. Não sei se por minha parte ou por parte de interesse de próprios candidatos, mas assim, lá a gente independente, eu sei que é difícil falar quando você não tem uma deficiência, até porque de vez em quando eu passo por isso, mas você fala, mas você não tem uma deficiência, eu entendo isso, mas o meu afinco
e a minha vontade de querer fazer vai além de eu ter a deficiência ou não. Porque, de fato, repito novamente o que eu falei, eu estou ouvindo para eu conseguir fazer. Eu tenho um sobrinho atípico, né? Ele é uma criança autista, suporte 3 de nível. E aí, nível 3 de suporte. E aí, ele é uma criança que fala russo, ele fala inglês. Então, eu tenho experiência dentro da minha casa. Eu não sou uma mãe atípica, mas eu tenho experiência. Eu tenho o É uma primo. tia. É uma É, tia. é uma tia, Já, exatamente. E tanto que a já é mãe, no uma início, vivência. é isso aí. Tanto que a mãe não queria levar ele no médico. E eu, com 2 anos, eu falava: esse menino é autista. Vamos cuidar agora. Não, meu filho é normal. Quem tá falando que ele não é normal? Ele só olha o mundo de forma diferente. E tá tudo bem. Então, assim, o que eu fiz? Eu lembro que os 2 primeiros meses da secretaria, eu fui a fundo, Bruno. Eu entrei nesse mundo porque eu queria, de fato, conhecer. Eu vou te dar um exemplo. Eu atuo no sistema prisional. A minha instituição, ela nasceu por causa de uma injustiça, né? E aí, eu sei o que as famílias do sistema prisional passam, não o egresso, mas a família. Mas eu fui a fundo, eu passei por uma situação, eu vivi aquilo. A mesma coisa é a pessoa com deficiência, são as famílias das pessoas com deficiência. Então, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui aprender, ainda estou aprendendo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha dificuldade com algumas nomenclaturas, com algumas falas, que é normal, né? Quando a gente vai crescendo, aprender a falar certas coisas. Hoje eu me regrei, eu aprendi que é capacitista, então eu não posso falar mais. Então eu fui aprender, eu fui lá na íntegra. Vou te dar um exemplo. Eu quero aprender Libras. Eu sou péssima em coordenação motora, péssima. Eu dirijo há 24 anos. Até hoje eu não sei como eu dirijo, porque eu sou muito ruim de coordenação motora, mas eu sou uma ótima motorista, ótima. Todo mundo fala que eu sou motorista piloto de fuga, brincadeira. Mas assim, eu quero aprender Libras. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo, porque eu tenho dificuldade com as mãos, né? Eu falo muito com as mãos. E aí eu preciso aprender Libras. É uma questão de honra para mim aprender Libras. Então, são coisas que você vai aprendendo e que você vai, de fato, entrando na pauta PCD. Foi igual quando eu comecei a trabalhar na pauta da mulher. Eu não sou uma mulher vítima de violência, mas a minha mãe foi. Então, eu tenho na minha casa experiência do que é uma mulher vítima de violência. Hoje eu atendo um grupo multidisciplinar mulheres vítimas de violência pela experiência que minha mãe teve. A mesma coisa é a pauta PCD. Vai muito além, né? O sofrimento, as dificuldades, os desafios, mas assim, a gente tem pego histórias muito reais, mas histórias assim de muita superação, de pessoas que são muito engajadas e que estão ajudando nessa construção. Porque crítica todo mundo vai ter, não adianta. Qualquer pauta, não é só da deficiência da mulher, do jovem, do adulto, enfim. Ô, Carol, agora eu vou entrar na questão do transporte. Vamos. Porque o que originou os 2 episódios foram uma informação, vou chamar de informação, não vou chamar de denúncia, porque eu não tenho condição técnica para falar. Chegou para mim uma informação que receberam vocês da secretaria 3 vans de transporte PCD. Que uma está em manutenção, a outra são 3, uma está em manutenção, a outra tá em funcionamento e a terceira foi furtada. Isso. Eu tô tirando pela informação que eu peguei na Rádio Nova Difusora. 14h29. Nós vamos agora a essa matéria, que é uma matéria que chegou aqui por meio da...
O Vinícius Teles Guerreiro entrou em contato conosco, né, relatando um fato, e a Rosana Pereira, né, a Rosa Pereira, ela que é do projeto Cuidando de Quem Cuida, ela trouxe uma reclamação aqui no nosso quadro Boca no Trombone, onde ela disse que a Prefeitura de Osasco, né, recebeu, por meio da Secretaria de Pessoa com Deficiência do Governo do Estado, 3 vans, né? Na época, eu não tenho a data que essas vans chegaram, mas eram 3 vans 0 km, 100% adaptados para atender a população com deficiência aqui na cidade. E ela destaca, inclusive no vídeo, que a cidade de Osasco tem hoje em torno de 67 mil pessoas portadores de deficiência, e esse dado é de acordo com o censo de 2022. E a ouvinte, né, a Rosa Pereira, está destacando, né, que dessas 3 vans, a prefeitura desapareceu com 2, que só tem uma prestando atendimento, né? E a Nova Difusora está trazendo aqui essa reclamação. Nós entramos em contato com a prefeitura, com a secretaria, que nos deu uma resposta. Na sequência, após a exibição do vídeo onde a Rosana traz a reclamação, a gente traz a versão da secretaria. Vamos ao vídeo. Boca no trombone. Boca no trombone. Boca no trombone. Boca no trombone. Olá pessoal, meu nome é Rosana e eu faço parte de um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida. E hoje nós estamos aqui para falar sobre as vans da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Essa secretaria recebeu 3 vans do governo do estado. Inicialmente, essas vans chegaram para atender as necessidades culturais. Hoje, elas conseguem fazer o translado entre cidades, sair de Osasco e levar as pessoas que precisam para fora da cidade. E esse papel, ele é muito importante, porque tem muita gente que não consegue usar o transporte público ou mesmo até um Uber, porque essas pessoas têm dificuldade de socializar. Então precisamos que essas vans façam essa tarefa. Qual é a questão aqui? Chegaram 3 vans, hoje nós temos disponibilizado somente uma van, a outra está, segundo a secretaria, quebrada há mais de 1 ano, e uma outra a gente não tem informação nenhuma, ela simplesmente desapareceu. Pois bem, são quase 1 milhão de habitantes no município de Osasco com uma van disponibilizada. Hoje existe um número reduzido de vezes que a gente pode utilizar. É dizer o seguinte, não é possível que o município trate os PCDs dessa forma. Nós precisamos de informação e nós precisamos de transporte. 3 vans é insuficiente. Se existe uma só disponibilizada, é importante que o prefeito saiba que nós precisamos de informações. Existem muitas denúncias no nosso projeto de pessoas que precisam utilizar essa van e elas não estão disponíveis. Nós entramos em contato, né, com a Secretaria Executiva de Pessoa com Deficiência, né, que nos mandou aqui uma nota, né, tem aqui uma nota da Secretaria, e eu vou estar lendo essa nota para vocês, né, tá aí na tela. Bom dia, cumprimentando cordialmente. No momento contamos com uma van em funcionamento, porém necessitando de manutenção. Outra encontra-se fora de operação, aguardando a realização de reparo no motor. A terceira, infelizmente, foi furtada do estacionamento onde era mantida, sendo que já foi registrado um boletim de ocorrência, instaurado o devido processo administrativo para apuração dos fatos. Ressaltamos que a utilização de vans adaptadas é fundamental para garantir o transporte seguro, adequado e acessível às pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida ou necessidades específicas. Esse serviço é essencial para promover a inclusão, conforto e dignidade, viabilizando o deslocamento para atendimento médicos, atividades escolares, sociais e profissionais. A Secretaria também destacamos ainda que a manutenção preventiva e corretiva desses veículos é indispensável para assegurar o pleno funcionamento, bem como a integridade dos equipamentos adaptados, né, as rampas, elevadores e sistemas de fixação, evitando riscos à segurança dos usuários. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de investimento contínuo na utilização e manutenção, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas de segurança, acessibilidade de transporte. Atenciosamente, Secretaria Executiva de Pessoa com Deficiência, a SEPCD, né? SEPCD, a Secretaria, tá aí a nota da Secretaria, né? A gente entrou em contato para ter, né? Porque essa reclamação chegou há alguns dias e nós aguardamos, né? Entramos em contato com a Secretaria e hoje eles nos trouxeram essa resposta, né? É lamentável, né, que um veículo, né,
num estacionamento, um veículo público, tenha sido furtado, tenha sido roubado, né, um material desse de grande importância. A gente espera, né, que a prefeitura invista nessa área, né, que coloque veículos ou contrate uma empresa para fazer esse serviço, enquanto esse veículo que está fazendo o reparo do motor, né, onde essa unidade que está na oficina para ser reparado o motor fique pronta, e que a outra que também está passando por manutenção também fique pronta, né. O que a gente pode fazer, né, desejar aí para a Rosana, ela que está na luta, né, que está a Rosana Rosa Pereira, né, que está nessa luta, e também ao Vinícius Teles, né, que usem, né, os meios de comunicação, né, chegou para nós essa reclamação, mas que eles também procurem outros veículos, né, que tragam isso cada vez mais evidente, porque é necessário investir nessa causa, é necessário investir nisso, né. A nossa parte é trazer a reclamação, né, que chegou aqui para nós, e a gente aguarda aí, né, que futuramente a prefeitura possa nos encaminhar aí por meio da secretaria boas notícias, né, notícias de que pelo menos 2 desses veículos estejam em operação, e que essa que foi roubada, quem sabe, né? Não é sonhar alto, né? Mas pode ser que a polícia recupere esse veículo, ou que tenha um seguro, ou que de alguma forma a prefeitura de repente consiga uma outra unidade para substituir essa, né? Tá aí a reclamação, boa sorte a Rosana, né, que tem esse trabalho muito bonito, né? Qualquer dia ela vem aqui conosco, né, participar de uma entrevista, né? Vamos convidá-la futuramente para falar do projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto muito bonito aqui na cidade, um projeto que ajuda bastante as pessoas. 14 horas e 36 minutos. Agradecendo aqui também, né, a secretaria que nos respondeu, né, não podemos dizer aqui que eles não nos responderam, atenderam rapidamente, né, trouxeram aqui os esclarecimentos, né, que é cabível aqui diante dessa reclamação. Uhum. Não, e é assim, ó, a gente, antes de eu chegar, essas vans já estavam na secretaria, né, foi um programa do governo do estado, que inclusive quem auxiliou muito foi o conselho da pessoa com deficiência. São vans adaptadas, elas servem para transporte específicos no município de Osasco, e aí uma está em funcionamento, pleno funcionamento. Nós temos 2 motoristas muito capacitados que estão apoiando muito o trabalho. Elas fazem transporte de segunda a sexta, em horário comercial, e muitas vezes passa do horário comercial, e de sábado, quando tem atividade também, a gente faz os atendimentos às pessoas com deficiência, leva muito para a CD, para as organizações sociais, consulta médica, enfim. Uma está em manutenção mesmo, a gente abriu o processo para fazer a manutenção do veículo, porque aí foi uma questão antiga, e eu não posso falar pelo antigo, né, eu posso falar do momento que eu cheguei, ela não estava funcionando, a gente vai atrás do recurso e abre o processo para poder fazer a manutenção, e é o que nós estamos fazendo. Abrimos o processo para fazer a manutenção. Etc e tal. Tudo isso. E o tempo, ele é muito demorado. Então, a nossa parte a gente faz, mas tudo para poder passar pelo poder público tem um tempo que não é rápido. E a terceira, infelizmente, a gente teve realmente um fato, tomamos todas as providências cabíveis, jurídicas e de delegacia, fizemos boletim de ocorrência, foi de fato uma fatalidade, que aconteceu porque as vans não ficam na secretaria, elas ficam no outro equipamento da prefeitura, e acabou dela realmente ser furtada. A gente fez boletim de ocorrência, ficamos durante muito tempo à procura da van, mas infelizmente ela não foi achada. O que eu fiz? A van está em funcionamento, a gente tem um veículo que a gente utiliza, veículo utilitário, para as comissões fazerem os monitoramentos, e a gente conseguiu mais um recurso para comprar um outro veículo, porque tem atividades que a gente atende, por exemplo, tem criança autista que não entra na van. Então, a gente vai conseguir atender com o carro utilitário. Foi uma das maneiras que a gente achou, inclusive, de ampliar, porque, na verdade, Bruno, o município já conta com o transporte que não é da minha pasta, que é através da CMTO, de Servindo e da Saúde. Então, a gente tem esse programa que é específico, que inclusive quando eu cheguei, a gente não sabia se íamos manter ou não, por uma questão de manutenção mesmo, mas aí decidimos manter, segurei, né, falei, não, vamos manter aqui, até para a gente ter acesso às pessoas que estão utilizando o transporte. Nós temos uma equipe de 3 pessoas que atendem essa agenda para fazer o agendamento, existe critério para agendamento, uma quantidade, até para a gente dar oportunidade para todas as pessoas usarem o transporte, mas assim, em um ano que eu estou lá,
Eu acho que a gente nunca deixou de atender ninguém do transporte PCD, pela secretaria. Inclusive, se fosse necessário a gente atender com o carro utilitário, a gente atendia, que é um carro nosso, para utilização nossa, e tem criança autista que não entra na van, ela só entra em carro utilitário, mas eu acho que em um ano a gente não deixou de atender ninguém. Óbvio, se fosse a 3 funcionando seria melhor? Com certeza, mas em breve a gente vai ter 2 em funcionamento perfeito, porque a da manutenção vai sair da manutenção, e vai funcionar da forma que a gente está fazendo, atendendo o máximo de pessoas possíveis. Uma questão que me bateu quando eu fiquei sabendo, porque eu fiquei preocupado com o seguinte: se essa van fosse furtada em circulação, essa van não tinha rastreador? Não tinha rastreador. Tanto que a gente buscou informação depois para poder colocar por conta disso. O que a gente busca hoje dentro do município? Um dos programas que a gente tem buscado apresentar é um programa específico de transporte que não seja pela SPCD. Uma empresa especializada que tem todos os acessos e informações para poder atender. Só que eu vou te falar o que eu acho, minha opinião. Como aconteceu? Eu achei muito estranho da forma que aconteceu, né? E fiquei muito mal com isso, porque eu tinha acabado de chegar na secretaria, tinha pouquíssimo tempo, e a gente sempre foi muito zeloso com as vans, mandava lavar, mandava cuidar, porque eu acho que a gente tinha que tomar os cuidados necessários, mas infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu e a gente não teve como reverter, né? Hoje a gente tem outros mecanismos de controle, de cuidado, para não deixar com que isso aconteça novamente. Outra coisa que me chama atenção sobre essa questão do transporte. São 12 viagens por mês que cada... Não, 12 viagens, acho que por ano. Por ano. Bruno, você tem que entender assim, ó. A gente tem, vamos pensar que a gente tem aí as 60 mil pessoas com deficiência, certo? Nós somos uma secretaria executiva com em torno de 40 colaboradores. Nem que a gente tivesse uma frota de van, a gente ia conseguir atender toda essa demanda, pelo seguinte: existe uma logística muito grande. Tem gente que vai para a CD, tem gente que vai para a Zona Norte, tem gente que vai para o Hospital das Clínicas e assim sucessivamente. Óbvio que é uma questão que a gente precisa trabalhar, isso daí você não tenha dúvidas. Mas existem critérios, é igual os atendimentos nas organizações. Tem que ter critério, tem que ter um laudo. E esse critério, Bruno, não fui eu que fiz. É um critério que já veio determinado, entende? É uma questão que a gente busca alguns caminhos para entender como dá para mudar. Por isso que eu filtro que estão utilizando, para onde que estão indo, qual é a média de consultas que cada família tem por mês, para ver as formas que a gente tem que usar. Por isso que a gente buscou a questão do utilitário para a secretaria, porque é uma demanda que a gente consegue atender também, para poder dar uma agilidade maior nos processos e nos atendimentos. Mas, vou te dar um exemplo, através desse novo plano Viver Sem Limites, existem possibilidades de a gente conseguir mais transportes pelo governo federal. É agora? Não, não é agora, mas a gente começa a trabalhar para conseguir pactuar isso no futuro. São 12 viagens por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Tá. Como é que chegou ao número de 12? Bruno, não vou saber te responder, porque veio um documento do governo, e aí depois eu até emito uma nota para você com essa informação, tá? De cabeça, assim, eu não vou saber te responder por que chegou ao número de 12. Depois eu te passo essa informação completa, eu te faço uma nota e te mando para você poder soltar, tá bom? Tá bom. O que mais que eu acho interessante a gente falar? Eu tenho mais 10 minutinhos, Bruno, porque eu tenho uma outra reunião daqui a pouco. 10 minutos? 10 minutos. Tá bom.
É, Já fica o convite para você me conhecer lá na secretaria pessoalmente, tá? tá bom. Carol, então, eu vou perguntar o seguinte para você: qual é o principal desafio que você encontrou e que você ainda vê que existe? Eu acho que o principal desafio que eu encontrei é fazer com que todas as pessoas, mães atípicas, pais, as organizações sociais, se unam. Esse é o primeiro ponto. Porque quando a gente tem um grupo de pessoas unidos numa pauta, o, o tamanho do resultado disso é maior. E aí eu me lembro que no começo eu fiz muita reunião com as organizações, com as mães, e hoje a gente começa a ter um grupo meio que falando a mesma língua, sabe? Falando a mesma coisa, brigando e lutando pelos mesmos projetos. Eu acho que esse foi o primeiro desafio que eu tive. Não tive desafio com secretários, como eu falei, eles foram muito bacanas comigo, até porque muita gente já me conhecia antes. Óbvio que desafio de gestão a gente sempre vai ter para articular certas coisas, mas o primeiro desafio que eu encontrei foi esse. Eu não queria que ninguém me visse como concorrente, eu queria que as pessoas me vissem como uma aliada. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida de muitas pessoas, através do meu trabalho, através da equipe, através do prefeito, através do governo. Eu sou uma interlocutora disso. E aí eu fui fazendo isso gradativamente, as pessoas foram entendendo o que eu gostaria de fazer, e hoje a gente tem um grupo que começa a se fortalecer na pauta PCD. Porque quando a gente se fortalece na pauta PCD, eu não vou defender só o autista, eu não vou defender só a deficiência intelectual, o cadeirante, o surdo, não. Eu defendo a classe. Eu defendo a ideia de que se eu fizer uma política pública que vai atender o Bruno com a deficiência dele, vai atender o Bruno, o João, a Maria, o José e todo mundo. Entende? O Bruno não vai ter uma prerrogativa principal e ser o melhor do que o João, porque a política vai ser para todo mundo. A política ela vai ser geral, ela vai ser para alcançar todo mundo. Então, hoje, a gente vem nessa busca, eu falo para as mães, eu falo, mães, vamos nos unir, a gente está no mesmo propósito. Você quer o laudo, você quer ajudar seu filho, eu também quero. Porque se você é atendido, eu estou mostrando que o meu serviço está dando resultado. Eu estou mostrando que o que eu estou fazendo está dando resultado. Então, Bruno, esse foi o meu maior desafio. E foi também entender, eu sou de terceiro setor, então quando você capta o recurso é muito mais fácil para você executar. E no poder público você tem um pouco mais, a coisa não é tão célere como a gente gostaria, pela máquina do governo federal mesmo, do governo estadual, do governo municipal. Então eu queria as coisas muito rápidas, e aí o prefeito sempre falava, calma, é assim, vamos assado, vamos entender. E aí quando eu entendi como funcionavam os processos, eu comecei, inclusive, a ter uma outra visão, que de fato não é que as coisas demoram porque não querem acontecer, muito pelo contrário, tanto é que no último dia 4 ele entregou o Hospital da Criança e da Mulher, uma alateia incrível, maravilhosa, um hospital 24 horas para atendimento da criança, mas a gente viu toda etapa, tem tem questão ambiental, tem a obra, tem licitação para quem vai fazer a obra, tem material, tem tudo isso. Eu fiz recentemente uma reforma de um restaurante, demorou 3 meses. Imagina você fazer um hospital, imagina você fazer um centro TEA. Então a gente entende, e aí volta naquilo que eu falei, você tem uma questão jurídica que você precisa preservar, porque ele é a autoridade, é o nome dele que está lá, é o nome de todas as pessoas que estão envolvidas, que assinam esse documento, então a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer isso. Mas no geral, eu vou desenvolvendo, vou trabalhando a cada dia, vou articulando, falo com todo mundo que vai na secretaria, que quer agenda comigo, meu telefone está aberto, eu não tenho dificuldade para isso. Às vezes demora um pouco mais para responder, porque a gente trabalha bastante, graças a Deus. Mas, assim, atendo as mães, toda semana eu abro um dia só para atender as mães, elas levam as crianças, atendo as organizações, porque esse é o meu papel. Eu represento um governo do prefeito Gerson Pessoa, eu não represento a Carol, eu represento uma pauta chamada PCD e a gente tem que buscar fazê-la com excelência.
Então, por isso que quando você me chamou e o Salomão falou, eu falei, Salomão, eu estou à disposição, a gente está aqui para dialogar. A secretaria, já deixo avisado a todos que vão aí nos assistir, que estão assistindo, a secretaria está de portas abertas, estou lá à disposição. Carol, quero apresentar um projeto, vamos ver se dá certo para a gente fazer. Nós estamos lá para ouvir, para apoiar, para ajudar, para desenvolver, para fazer a coisa acontecer, porque eu acho que esse é o meu papel, essa é a minha função que o prefeito confiou a mim de fazer. Um outro assunto que eu queria tocar com você é a condição das calçadas. Estou falando de condição de conservação e acessibilidade da cidade em geral. Como é que você avalia? Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante com a Secretaria de Obras, em conjunto com a CPA. Um dos projetos que a gente está propondo pela CPA é um decreto para que a CPA, toda obra, reforma, construção que tiver no município, passe por essa comissão, que é uma comissão que avalia se está dentro das normas ou não. E eu converso muito com o Valdir. O Valdir, ele é muito parceiro, que é o secretário de Obras. Ele sabe das dificuldades que a gente tem. Quando a gente consegue fazer, quando a gente tem a sinalização através de documentos, a gente pede o apoio para ele, mas é uma questão, Bruno, e é até difícil o que eu vou falar agora, né? Acessibilidade não é só no município. Óbvio que a gente tem que responder pelo nosso município e falar pelo nosso município, mas é uma questão geral, mundo, né? Não é só aqui. A gente tem trabalhado em conjunto com ele para tentar amenizar essa questão de acessibilidade, e ele tem sido muito parceiro da gente, para que a gente possa dialogar. Mas um dos caminhos que a gente está buscando é através da CPA, porque seja um apartamento, um empreendimento novo que vai vir para o município, uma empresa, a gente quer colocar a CPA dentro para ela poder avaliar se está dentro das normas de acessibilidade ou não. De quanto em quanto tempo existe uma avaliação das condições de conservação das calçadas? Então, a CPA tem trabalhado mensalmente em cima disso. Se você quiser, inclusive, a gente pode bater um papo com eles também, estamos à disposição. Existe uma comissão que faz parte, governo e sociedade civil também participa dessa comissão, porque também não dá para participar só o governo, a gente tem que ter pessoas da sociedade civil participando. A gente tem gestores participando, coordenadores, e aí eles têm feito, inclusive, visitas técnicas mensalmente em locais para poder verificar a questão de acessibilidade. Sua mensagem final, por favor, Carol. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, pela sua educação, pelo seu respeito comigo. Você foi um querido toda essa semana, me mandando as mensagens. Às vezes eu respondia rápido para você, mas era por conta da correria. Me perdoe um pouco a minha voz, eu estou já tem bastante tempo que eu ando um pouco doente, com uma questão de garganta, então me perdoem que eu estou um pouco mais rouca. Contem com a Carol Cerqueira, contem com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, torçam por nós. Eu sei que problema todo mundo tem, mas se for algo que você já venha também com uma ideia de solução, a gente está aqui para ajudar, para conduzir, para ouvir. A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, em nome da Carol, em nome do prefeito, está de portas abertas para receber a cada pessoa lá, a cada pessoa com ou sem deficiência. E já te convido, quando quiser participar de uma atividade nossa, você está à disposição para estar junto com a gente, na reunião do conselho, e depois eu troco o contato da Giza com você, para você falar um pouquinho da educação. E contem comigo, eu quero te agradecer ao pessoal que te ajudou aí na construção das perguntas. Eu acho que o Vinícius, que você me falou, ele é filho de um amigo meu. Eu acho que se for o mesmo, ele é filho do Wagner. Ele tá eu aqui, acho que ele é filho do Wagner, um amigo meu, amigão meu. Se for a mesma pessoa, eu acho que o pai dele é o Wagner. Depois você me confirma. Ele mesmo. Fala para ele assim, falar para o pai dele que ele estava com a Carol Cerqueira, que o pai dele vai falar quem sou eu. O pai dele é um amigão meu, muito, muito, conhece a minha instituição,
conhece o meu trabalho, então eu fico feliz. Contem comigo, se vocês tiverem alguma dúvida, você tem meu contato direto e a gente está à disposição na Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Carol. Imagina, contem comigo. Meu Bruno? corpo não me limita porque minha consciência é livre. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado. Perfeito, tchau. Obrigado, Deus Carol. abençoe. Tchau. Tchau, obrigado. Boa, boa tarde para você que me ouve nesse momento no programa Mesa Redonda da Rádio Nova Difusora. Aqui quem fala é o Bruno Oliveira de Carvalho, apresentador do programa Consciência Inclusiva, que trouxe a pauta dos transportes de Osasco, do transporte PCD de Osasco, da questão das vans. Mas eu, conversando com o Vinícius Teles, que foi quem trouxe a pauta para mim, e primeiro eu tive que analisar se a pauta era justa e se era necessário eu abraçar essa pauta, essa causa. Primeiro porque é uma questão de uma bandeira natural, porque eu sou pessoa com deficiência. Mas o que me provocou a abraçar a causa foi o fato de me colocar na pele do usuário do transporte PCD. Eu fiz questão de chamar para conversar na sequência, no episódio sequente, alguém da Secretaria PCD. E para minha surpresa e satisfação, quem veio conversar comigo foi a própria secretária dos direitos da pessoa com deficiência, Carol Cerqueira, que me comentou sobre a estrutura da secretaria. Porque ao final do episódio anterior com Vinícius Teles Guerreiro, eu fiquei com a sensação de que a questão era autonomia de trabalho da secretaria. E ao final do episódio
da semana passada só confirmou aquilo que eu já tinha na minha mente. A necessidade de estruturar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, de forma a ser secretaria efetiva, Secretaria Municipal efetiva. Porque o que a secretaria faz basicamente é encaminhamento da demanda das famílias de pessoas com deficiência da cidade de Osasco. Para finalizar, eu queria deixar um recado às pessoas com deficiência. O que eu queria deixar é o seguinte: a necessidade de fortalecer a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque é um espaço de representação política da pessoa com deficiência, e muito mais do que política, ela é um espaço de representação social. Mas é necessário que esse espaço seja defendido independente de nomes. O que a secretaria precisa ser é uma secretaria fim. Para isso, precisa que a secretaria vire um projeto de lei pautado na Câmara de Vereadores daí de Osasco. Porque não basta ter boa vontade política, tem que ter estrutura para fazer o trabalho da forma que qualquer pessoa, independente de nome, imagina ser o correto a fazer. É isso que eu queria dizer para vocês.